A sensação que a ayahuasca traz para você é uma sensação de limpeza, é uma sensação de purificação, é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de resgate do seu verdadeiro ser. Então, talvez isso tenha ajudado mais ao Pierre chegar nesse ponto de, tipo, é mais tranquilo, tá mais estabilizado, tá mais no lugar. Por quê? Com o passar do tempo, eu me dediquei para isso, porque eu finalmente me encontrei. Eu falei, caraca, mano, finalmente encontrei uma parada que me deixou muito bem. E durante a sessão, algumas coisas foram mostradas. Assim, a gente não está falando de um alucinógeno, mas a gente está falando de um enteógeno que vai liberar a produção de DMT no teu organismo, que é a dimetiltriptamina, que é também conhecida como a molécula do espírito. Todos nós produzimos o DMT, né? Quando a gente nasce, quando a gente morre, quando a gente sonha. Então, aí é a linha tênue onde as pessoas às vezes confundem com um pouco do alucinógeno, porque você está tendo praticamente um sonho enquanto lúcido. Mesmo com os olhos fechados. Durante a sessão, você está com os olhos fechados, você não está dormindo, mas você está tendo aquela experiência. E dependendo da sua abertura, porque ela vai abrir todos os teus chakras e você vai entrar em contato com a espiritualidade, né? com a sua própria espiritualidade e com a egrégora da casa e com tudo, com a orientação sonora que está vindo, porque é sempre feito com músicas, né? Então, assim, vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de informação e você vai automaticamente olhar para aquilo que está dentro de você e que você talvez estivesse renegando. Ou tipo, não quero saber disso. Não, já tá, não, essa treta aqui tá enterrada já. Não quero mais saber disso aí, não. Acho que não tá. Você só empurrou para debaixo do tapete. E de repente, na sessão, você vai conseguir ter um acesso a uma informação do porquê que aquilo aconteceu e o que você precisa fazer para melhorar. Sabe? Então, assim, muitas vezes eu já vi pessoas saindo de lá, preciso ligar para minha mãe, preciso ligar para o meu irmão, preciso falar com fulano, preciso... Porque, tipo, algo foi trabalhado naquela pessoa em relação à cura, em relação à evolução dela espiritual. A gente está falando de um chá que quem trouxe foram os índios. Como que o índio descobriu que raspando aquele cipó e pegando as folhas daquele arbusto e fazendo a decocção daquelas duas plantas ia conseguir chegar nesse resultado? Não tem outra explicação a não ser espiritual, né? E a gente agradece muito ao mestre Raimundo Irineu Serra, que foi o seringueiro que trouxe essa medicina para a civilização através de uma religião chamada Santo Daime. E aí, a partir da religião do Santo Daime, os grupos ayahuasqueiros começaram a surgir, né? Porque como estava chegando próximo da civilização, né? Tipo, ele teve contato com os indígenas, ele era seringueiro e estava extraindo lá, ele era segurança, né? Ele fazia segurança da fronteira, aí os índios tiveram contato com ele altão, 2 metros de altura. E aí os índios tiveram contato com ele e chamaram ele para conhecer a medicina. E aí, quando ele foi conhecer a medicina, ele teve visões onde foram apontadas para ele, né, a maneira como ele iria levar essa medicina para a civilização, para que a gente pudesse ajudar a curar a humanidade. Então, assim, quando alguém fala mal da ayahuasca, mano, não sabe nem do que está falando. Então, assim, a gente precisa ter mais respeito com todas as religiões, né? E os grupos xamânicos que surgiram, eles vão todos de encontro com qualquer outra religião, mas eles não são uma religião. E talvez esse tenha sido o meu grande atrativo, porque eu não queria nada que fosse dogmático. Eu falei, não quero nada que eu tenha que... Não quero ninguém mandando em mim. Eu não quero ninguém falando nada, não quero ninguém discursando nada para mim. Eu quero algo que seja, tipo, meu, cara. Eu quero olhar para mim. E eu já tinha estudado algumas coisas sobre a ayahuasca, mas eu, tipo, nunca tinha realmente, de fato, me interessado aí. Porque, a vida na Babilônia era muito da hora, tá ligado? Então, tipo, mano, eu tô aqui, tá tudo certo, e seja o que Deus quiser, e vamos aí e tal. Eu não tinha ideia de que a ayahuasca poderia mexer tanto na minha vida como mexeu. Então, a partir desse primeiro momento, na primeira sessão, eu já sentia que eu respirava melhor. Porque primeiro, né, você já passa 4 horas e meia, 5 horas sem fumar um cigarro, né? Porque você está numa sessão. E dentro dessa sessão, você também passa por processos de limpeza, né?
que podem vir através de choro, podem vir através de urina, podem vir através de vômito, podem vir através, né, até de número 2, uma limpeza mais física mesmo, né? Então, assim, você se purifica. Então, quando você sai de lá, você sai respirando melhor. E a partir daquele momento, eu falei assim, cara, eu preciso estudar mais isso. Então, assim, todo final de semana, como eu sou um cara que eu estudo muito mais na prática do que na teoria, eu todo final de semana estava tentando achar um lugar que fosse servir ayahuasca e eu fosse participar da cerimônia para eu tentar entender. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. No 6º mês, no 9º mês. No 9º mês, eu cortei o álcool. Em 1 ano, no caso, né, tipo, depois do 9º mês, em 3 meses depois, né, tipo, a minha vida, tipo, começou a andar. Então, aquela CNH que estava pendurada se resolveu, o documento da moto que estava pendurado também, o seu trabalho que estava marromeno começou a andar, comecei a namorar, a vida começou a entrar no eixo, porque eu fui me alinhando e fui olhando para as minhas próprias questões, né, como raiva, possessão, ódio, revolta, fúria, todos os sentimentos mais latentes que a sociedade coloca aqui, bem disponível pra gente, né? Tá aqui, ó, buzina mesmo, cara. Pá, o cara te fechou, fecha ele. Né? Eu fui olhando para todas essas questões através dos processos com a ayahuasca e, tipo, em 9 meses eu estava parando de beber, em 1 ano e meio eu estava parando de fumar, em algum tempo já reduzindo o consumo de carne e passando a ter uma alimentação mais saudável. Aí fui melhorando, porque eu comecei a acordar mais cedo, comecei a cuidar mais de mim, então passei a viver melhor. Então, assim, é inadmissível que alguém fale mal de algo que faz tão bem para as pessoas. Principalmente no meu caso, que era o caso de um molecão indisciplinado pra caramba, da Babilônia, do olho do furacão, da megatrópole chamada São Paulo, artista de teatro e corintiano, pá, entendeu? Então, assim, aos poucos tudo isso foi acontecendo na minha vida. E agora, depois de 7 anos, hoje eu já estou no meu 7º ano de ayahuasca, que eu consigo ter discernimento para o que é sentar e tomar uma cerveja, o que é comer um pedaço de frango, né? E saber fazer as coisas, ter equilíbrio para fazer as coisas, né? Conseguir entender, ter propriedade daquilo que você está fazendo e conseguir realmente ter equilíbrio para fazer as coisas, porque nada é proibido. Tá tudo aí, tá tudo disponível. Agora, vai da tua cabeça, vai de como você consegue encarar cada situação. Não tem problema nenhum você sentir raiva. Não tô aqui falando que, nossa, todo mundo tem que ser zen, namastê, fazer yoga e meditar todo dia. Não, cara, não é isso. Porque, tipo, todo mundo que toma ayahuasca não é assim, entendeu? Nem os monges são assim, né? Todo mundo sente tudo que está disponível para o ser humano aqui nesse planeta. Então, assim, é mais numa questão de reeducação mesmo, entende? Então, assim, foi um caminho muito massa que eu encontrei e que talvez tenha me trazido essa tranquilidade e esse discernimento que é notório, né, para quem está de fora e tal. Tendo em vista aquele Pierre de 8 anos atrás, cara, realmente, assim... E uma coisa que eu falava, né, que eu acho que todo mundo deve falar isso também, tipo, não, eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Mas é normal a gente ter medo do desconhecido. Então, para você ter coragem, primeiro você precisa ter medo, né? Para você chegar na luz, às vezes você tem que passar pela sombra, né? E eu mandava uma frase que era: eu tenho medo de tomar esse barato aí e não voltar. Aí hoje eu falo pra galera, ainda bem que eu não voltei. Que aquele cara eu não quero ser de novo não, sabe? Então, assim, a ayahuasca, ela tem na tradução literal, né, do que significa ayahuasca, acho que é do Quechua, não é? Se eu não estou enganado, que é vinho das almas. Então, assim, embriagado sim, mas de um vinho que não se colhe na videira. A gente está falando de algo muito sério e de um processo espiritual. Por isso que a gente não convida ninguém. Eu não estou aqui fazendo nenhum convite para ninguém para lugar nenhum. Eu estou contando a minha experiência e, através da minha experiência, se despertar a vontade e despertar o interesse na pessoa, ela vem. Então, isso é um outro cuidado também que tem que se ter, né?
além de você entender que aquela pessoa ela não está te convidando, você está vendo nela que houve uma evolução e que houve uma melhora. Porque pode ser que o cara encare também como algo recreativo, né? E de repente te chame para um lugar que não é tão confiável, porque se ele está achando que é recreativo, ele está indo num lugar que pensa como isso, né? Como recreação. E aí você leva o cara para um lugar que é recreação e de repente aquela pessoa tem um problema psicológico, de repente aquela pessoa ela toma alguma medicação e tem alguns remédios que não podem. Então, e aquele instituto, por tratar daquela forma, tipo, né, não faz ideia do que pode acontecer com aquela pessoa que de repente foi trazida pelo amiguinho que a convidou. E falou, vem aqui porque é mó barato, você vai adorar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse assunto, tem que procurar um lugar muito sério. Se quiserem me procurar, procurem lá, me chamem, falem comigo, que a gente indica. Aqui perto de São Paulo tem alguns institutos bem legais, que eu frequento, inclusive, também, porque eu sou voluntário hoje num instituto em São Carlos. Querem saber mais? Fala comigo que a gente indica e as pessoas podem ir conhecer. E até acho que eu já comentei lá no nosso primeiro, eu falei, quando vocês sentirem, dá um toque e tal. Ó, quantos anos depois os caras não sentiram ainda, tá vendo? A gente flertou várias vezes com mas isso você tá vendo que eu não convidei. Eu convidei, mas não convidei. Eu falei, ó, quando vocês sentirem... tanto que eles nunca foram. Então, assim, vocês entendem como funciona o rolê? Não é só simplesmente catar o cara, amarrar o cara e levar ele. Não, o cara tem que sentir, velho. Porque a gente tá falando de algo muito sério que vai abrir algumas gavetinhas na tua vida e vai fazer você olhar para muita coisa que, tipo, de repente você acha que, não, tá tudo bem e que pode ser que não esteja. Mas também não é 100% de certeza que isso vai acontecer. Porque pode acontecer de pegar um cara tão introspectivão, assim, tranquilão como o Beto, e tipo, mano, de repente o cara fala, foi da hora demais. Vi várias imagens bacanas, tive vários contatos interessantes e foi tudo bem. Eu nem passei mal, que o pessoal fala passar mal, né? Mas na verdade é passar bem, né? Porque você tá botando pra fora coisas que de repente não te pertencem mais, né? Porque a gente não encara como um vômito, né? A gente encara como um processo de limpeza, você tá se purificando, né, meu velho? Então... E não é sempre, né? Pelo que eu entendi, assim. Não é sempre. Não é sempre. A cada 15 dias as cerimônias acontecem. Não, tipo, de vomitar e tal. É só uma coisa meio... Depende do que seu modo de vida, existe, né, dentro de você, né?